Lá de Brasília, porque o PT anunciou mudanças no cargo de liderança da Câmara dos Deputados. O Lindenberg Farias vai dar lugar ao Pedro Uxai. E o André Anelli, nosso repórter, vai trazer mais detalhes pra gente, porque há pouco o Lindenberg deu uma coletiva, falou sobre essa atuação. A gente vê ele bastante nos corredores do Congresso, numa atuação bastante combativa. A próxima liderança vai seguir esse mesmo perfil, ainda mais no ano eleitoral, André Anelli. Mais uma vez, boa tarde. Mais uma vez, boa tarde a você, Cássius, e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Sim, foi o que Lindenberg Farias acabou garantindo nessa coletiva de imprensa mais cedo, quando disse que Pedro Uxai, que é quem então assume a liderança do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, vai ter um perfil igualmente combativo quanto o dele em relação então à oposição ao governo federal e até mesmo a alguns partidos considerados de centro. O que Lindenberg Farias acabou destacando então foi que justamente durante o período em que ele foi líder, importantes pautas foram aprovadas pelo governo federal, defendidas pelo governo federal, aprovadas então pela Câmara dos Deputados. Ele citou especificamente o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais, e também questões ligadas à reforma tributária, que já passava de 20 anos de negociações e que A gente acabou perdendo o contato, gente, com o André Anelli. Ele está, inclusive, lá na Câmara. Voltou o contato com o André, então a gente vai esperar a gente retomar o contato com o André Anelli, trazendo mais detalhes sobre essa troca das cadeiras, que é super comum, que acontece, né, a cada ano, essa renovação entre as lideranças aí do governo. Lembrando que Lindenberg Farias, que tem esse perfil extremamente aí combativo, está deixando a liderança do PT na Câmara. Pedro Uxai vai assumir neste momento e André Anelli pode retomar da onde você acabou perdendo aí o contato conosco, falando sobre essa dança das cadeiras em relação às lideranças aí, né, da base do governo dentro do Congresso Nacional. Gente, está agora sem o áudio do André Anelli. Vamos então ouvir o que disse um pouquinho mais cedo o Lindenberg Farias em relação a esse momento que ele deixa a liderança do PT? O governo deve enviar um projeto de lei depois do Carnaval, com urgência constitucional. Qual a vantagem disso? É que tem que ser votado na Câmara em 45 dias. Então você pauta a Câmara e o país. E a próxima grande bandeira do governo é o fim da escala 6x1, que com esse PL, com urgência constitucional, ele vira um debate nacional. Esse é o nosso objetivo. Não tem jeito. Vira a centralidade do país. Se a gente ficasse esperando, porque na Câmara está na Comissão do Trabalho, é um processo muito longo. Você passa por várias comissões. Esse é um debate que a sociedade exige que seja tratado como prioridade. Bom, gente, vamos repercutir então essa fala do até então líder do governo, Lindenberg Farias, com Zé Maria Trindade. Zé, eu quero te ouvir porque quando surgiu esse assunto no ano passado, praticamente aí é um assunto, né, que é muito popular, a sociedade, enfim, como um todo tem um apelo muito grande, mas também a gente viu um certo distanciamento de alguns parlamentares, devido também a críticas por parte de alguns setores da economia, mas parece que o jogo virou. A gente está vendo um certo alinhamento por parte do governo federal, inclusive já cogitando mandar um projeto de lei com urgência, onde precisa ser debatido num prazo menor do que uma PEC, e também agora, pelo menos, uma aceitação maior por parte dos parlamentares. Ano eleitoral, né? É verdade, já houve um alinhamento, me disseram ontem lá no Salão Verde de que há um alinhamento. O projeto deve ser apresentado e usar aquela velha tática de pressionar os contrários ao projeto, no sentido de que seriam traidores do povo brasileiro. Já foi assim em outras oportunidades, uma estratégia puramente eleitoral. Sobre a troca de líder do partido, isso alivia as tensões. O Lindenberg provocava muita tensão ali do PT com o presidente da Câmara e outros setores da Câmara dos Deputados, inclusive a esquerda, né? O PT que inaugurou essa história de mudar sempre o líder. Antigamente não, um líder chegava e ficava 10 anos, agora os outros partidos também mudam. Mas voltando aqui ao tema, essa possibilidade de redução da carga horária, o Vicentinho, deputado de São Paulo, tentou até reduzir para 40 horas semanais e não conseguiu, porque não faz sentido, né? E agora vem uma redução muito maior que ganhou ali
o debate em certas áreas de esquerda e em geral. Qual o problema disso? É de que você engessa a economia, engessa a possibilidade de investimento. Isto prega contra o emprego. A economia pede, e é mundial isso, não é só agora, uma proposta de trabalho mais aberta. Até os trabalhadores querem uma proposta mais aberta. Em vários setores não se trabalha mais do que 36 horas, 30 horas de trabalho, em alguns setores, outros não. A possibilidade de contratar trabalhadores por duas diárias por semana abriu um espaço enorme para novas contratações e movimentação da economia. É uma prova de que desregulamentar é melhor. Isso vai engessar o mercado de trabalho, piora. Não se pode colocar limites. Por quê? Porque são setores diferentes. Cada setor tem uma exigência de horário de trabalho, de força de trabalho, assim por diante. Não dá para comparar um setor com o outro. Como comparar um shopping que abre sábado, domingo, fica aberto até tarde da noite, com uma empresa, uma indústria que fecha, toca assim, lá 6 horas da tarde, todo mundo vai embora, não abre sábado, não abre domingo. Quer dizer, cada setor com cada setor. A tendência é a negociação coletiva. Não venham me dizer, mas aí a negociação do pescoço com a foice. Não, a negociação coletiva não é do empregado com o trabalhador, mas de sindicato para sindicato. Então isso é contramão, mas acaba convencendo incautos, daí essa bandeira em ano eleitoral. Zé, 5h36. Para quem nos acompanha na rádio, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente segue com mais informações aqui no nosso 3 em 1. Alan Gana, eu quero repercutir com você. É um assunto que até então eu estava comentando com o Zé também sensível, parece que todo mundo queria se distanciar devido às repercussões negativas de alguns setores da economia, mas como o Zé falou também, ano eleitoral, parece que todo mundo quer ser o pai da criança, né? Exatamente. É uma pauta da qual eu não concordo, evidentemente, eu vejo que traz prejuízos, né? Porque isso só seria possível se a produtividade se mantivesse a mesma, o que não vai ocorrer. E empresário faz conta, né? Então, se ele reduzir a jornada de trabalho, fala, bom, a pessoa vai ganhar a mesma coisa trabalhando menos, então o que eu vou fazer? Eu vou demitir, recontratar um valor menor, e muitas empresas já trabalham na escala 5x2, né? Na prática não é 6x1. Eu sou a favor de uma flexibilização total do mercado de trabalho. Então, quem quiser trabalhar 14 horas por dia, que trabalhe. Quem quiser trabalhar 3 horas por dia, que trabalhe. Como é nos Estados Unidos. Tem pessoas dispostas a trabalharem muito mais, tem pessoas dispostas a trabalharem muito menos, né? E cada um ganhe pelo aquilo que entrega e pelas horas ali que trabalhar. Agora, é uma pauta que tem apelo popular, isso sem sombra de dúvida, tem um apelo eleitoral. Por quê? Porque muitas vezes, né, no imaginário ali da população, vai passar a seguinte ideia: eu vou trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Mas não é verdade, os salários tendem a não se manter. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas, Piperno, eu quero te ouvir também, porque é uma pauta, como a gente está falando aqui, extremamente popular, tem um apelo muito grande, que está sendo discutida no Senado, está sendo discutida na Câmara dos Deputados, inclusive o governo também está, inclusive, pensando em enviar um projeto de lei em relação a isso. Como é que você vê também essa possibilidade, e ainda mais no eleitoral, pode ser a grande bandeira do presidente Lula em 2026, como foi o imposto de renda em 2025? Então, no final do século XIX, quando terminou a escravidão no Brasil, o que se dizia à época, né, é que, puxa vida, o fim da escravidão iria desestruturar o sistema produtivo do Brasil. As fazendas iam quebrar e tal, né, e não aconteceu absolutamente nada. Mais tarde, veio Getúlio Vargas com o seu pacote trabalhista. Nossa, isso vai onerar demais a produção, as empresas vão quebrar e tal. O Brasil se industrializou e cresceu, apesar disso. Aí, mais tarde, vem a implantação do 13º. Mas o 13º vai onerar demais as empresas e tal, né? Bom, verificou-se, inclusive, que o 13º gerava mais consumo e tudo mais, né? Então, com o tempo, qualquer tipo... Em 1976, vamos fazer 50 anos agora, até o governo militar, né? E também por iniciativa
de uma empresa que atua aqui no Brasil até hoje, uma empresa na época francesa, a Ticket, né? Criaram lá o sistema lá de refeição convênio, né? E o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, também era algo que foi de início assim olhado com certa resistência, porque as empresas têm que pagar uma parte. Então, toda vez tem esse obstáculo e apontam causas antieconômicas para isso. É evidente que, até pelo fato do mercado de trabalho estar muito aquecido, ninguém vai perder renda, ninguém vai perder salário. O que vai ocorrer, sem dúvida, e aí o projeto ele tem que ter o bom senso de estabelecer o limite de horas, né, em que o trabalhador vai ser obrigado de fato a trabalhar 40. O que vier a mais, ele vai ter o direito de trabalhar mais, aí passa a ter um outro tipo de remuneração.